Oi, gente, boa tarde, bom sábado para vocês. Gente, eu vou tentar fazer uma comida rapidinho, né? Porque já são 3 horas e eu não sei ainda. E eu tô com frio, aí eu tô com aquela blusa famosa, sabe aquela blusa que eu gosto? Ela é bem famosa. É isso. Tô com aquela blusa quentinha. Aí eu não ia fazer comida não, né? Mas eu vou fazer um arroz rapidinho. Eu vou ter que correr, porque hoje tem culto à noite, eu quero no culto. Ó, vou pôr essa lasanha passar. Tá até descongelando, ó, que eu coloquei hoje cedo. E também descongelei o feijão. E fiz o café aqui, vou lavar a louça rapidinho. Tô batendo roupa, porque choveu o dia inteiro ontem, ontem. Aqui, ó. Esse aqui é o feijão que tá de molho. Eu vou pôr ele para esquentar. E eu vou pôr essa lasanha no forno. Vou lavar essa loucinha do café que eu tomei. E vou fazer o arroz, gente. Eu tô um pouco triste, um pouco baqueada. Porque aconteceu uma coisa muito triste na nossa vida, né? Deixa eu pôr o arroz no fogo. Porque quando o arroz no fogo, o arroz já cozinha. E já vou ligar o forno também para assar lasanha, tá? Aconteceu uma coisa muito triste na nossa família. Minha tia faleceu. Aí nós fomos no velório. Então a gente tá um pouco abatida, um pouco apreensiva, um pouco triste, sabe? A forma que ela morreu foi muito triste. Ela foi atropelada pelo ônibus, o ônibus atropelou ela, gente. E Jesus levou, né? Jesus levou. Tá com Jesus, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente sofre, porque a gente gostava muito dela, sabe? Pô no ar. Gostava muito dela e vira e mexe, minha irmã tava lá. Ela criou minha irmã, Elisângela. Então, vira e mexe, a gente tinha notícia deles lá e a gente comprava o lanche da minha prima. Minha prima vende lanche, né, Viviane? Ela vende lanche. E é sobre isso, gente. Sobre isso. E o que mais machuca a gente é saber que a família tá sofrendo, né? Os filhos estão sofrendo muito, os filhos. E doeu em mim bastante, porque a gente se conhecia, né? Doeu muito no meu coração, na minha alma. Tá doendo ainda. Tá doendo muito. E o que a gente escuta das pessoas falando é somente assim: ah, um dia todo mundo vai, né? Um dia Deus sabe de todas as coisas. Sim, gente, um dia todo mundo vai. Mas quando chega esse dia, nós não estamos preparados, não. Eu confesso para vocês que esse dia dói, viu? Quando esse dia chega, ele dói.
Vou ligar no forno. E vou fazer o arroz e vou pôr a lasanha no forno. E vou esquentar o feijão, porque eu fico sem janta, mas sem almoço eu não fico. E... foi muito triste. Eu confesso, gente, que eu tô abalada. Eu confesso pra vocês... tô pegando arroz. Que eu ainda estou emocionalmente... consigo falar. Abalado. Estou com emoção abalada. Meu coração tá doendo muito. Porque pra mim ela não merecia morrer do jeito que ela morreu. Ela não merecia, gente. Pra mim ela não merecia. Isso aqui tá doendo muito. Tá doendo demais. Mas só... que a nossa certeza, quem tem Jesus Cristo... Ó, gente, eu vou pôr a lasanha já no forno. Lasanha já no forno. Ela descongelou um pouquinho. E enquanto ficar ali no forno, eu ponho arroz no fogo. E eu já tomei banho, depois eu vou só dar uma arrumada no cabelo, porque hoje tem culto, né? E a gente perde completamente as forças, sabe, gente? Perde completamente a força, começa a doer muito forte aqui dentro da gente. E não é fácil, sabe, gente? Eu acho que não é fácil para os filhos. Os filhos perderam uma mãe. Não é fácil para quem fica. Não é fácil. E o jeito que ela foi muito trágico, sabe? Foi muito forte o jeito que ela foi. E não dá nem para explicar. Não dá para explicar. Né? Sei que meu coração tá doendo. Vai passar. Porque o meu Deus é Pai, né? Jesus sabe de todas as coisas, né? E tem coisa que não tem explicação, né, gente? Tem coisa que não tem explicação, mas a dor fica aqui, ó. A dor fica... Ó, vou pôr 2 de arroz. Esse arroz não precisa lavar não, tá? Às vezes eu lavo, mas hoje eu não vou lavar não, porque eu tô com muita pressa. E já é quase 4 horas, eu tenho muita coisa pra fazer. Então... eu confesso que eu tô triste. Quem não fica abalada, né? Imagine os filhos. Os filhos estão sofrendo tanto. Vocês não têm noção. Como eles estão sofrendo. Como eles estão sofrendo. Deixa eu pôr água no arroz, gente. Agora eu vou pôr um pouquinho de sal, né? Que sem sal não tem sabor, né? E esse alho, ele não tem sal, sabe? Ele não tem salzinho. Então, vou pôr um pouquinho de sal. Gente, eu tô trabalhando, eu tô cobrindo as férias da minha irmã até segunda-feira. Segunda-feira é o último dia. Mas eu já tenho quarta-feira uma entrevista de emprego ali perto do... Quem mora aqui em Londrina conhece, ali perto do Aurora. Do Shopping Aurora, né? E Deus, ele não desampara a gente não, né? Ele tá sempre com a gente. E ele sempre cuidando. Aí
eu me pergunto, gente, quando aconteceu esse acidente, tudo isso, eu acho que Deus, ele tem a hora certa para tudo, sabe? A hora certa de levar a pessoa, a hora certa. Não tem explicação, não tem como explicar, não tem como, gente. A hora de Deus é a hora de Deus. E Deus, ele faz como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, né? E Deus, ele me deu esses dias aí para me trabalhar. Aí eu já tenho uma entrevista quarta-feira. O arroz já tá pronto, eu já pus a lasanha no forno. Tomara que a lasanha vai rapidinho. Eu tava... Gente, eu tô tão... Fiz no máximo, no fogo máximo. Gente, eu tô tão triste da minha alma, tá tão dolorido que eu perdi a noção, assim, de fazer almoço. Ai, a gente sabe nem o que pensar. E eu confesso pra vocês que eu peguei até medo de... Gente, não atravesse na frente dos ônibus, não atravesse na frente dos carros, não atravesse na frente de nada, porque tá difícil, viu, gente? E eu peguei medo, eu olho pros ônibus assim, ó, e eu, nossa, eu peguei trauma, peguei medo. Mas tá na mão de Deus, né? Agora, gente, ó, pus o arrozinho ali no fogo, tá? Tá cozinhando. Aí coloquei a lasanha ali pra assar. A minha roupa tá enxaguando pra me estender e tem outra pra bater. E eu tenho que correr porque, ó, já é 3h30. Sorte que eu já tomei banho, já levantei, já tomei banho. Eu vou lavar essa louça aqui, ó, já volto com vocês. E eu tava pensando aqui também, né, gente, que ali tudo pra mim acho que foi uma fatalidade, né, que aconteceu. E fatalidade, ela não tem explicação, né? E o motorista também, ele deve estar sofrendo muito, porque o motorista não viu, né? Ele não viu. Então ele deve estar bem abalado também, ele deve estar sofrendo muito também, né? E nós estamos nas mãos de Deus, sabe? E o que eu posso falar para vocês é que vocês, gente, se apeguem com Deus. Se apeguem com Deus, porque ninguém está preparado. Ninguém está preparado nessa terra para perder as pessoas que a gente mais ama, que é a nossa família, né? Ninguém está preparado para isso. E você acorda de manhã, você nunca sabe qual é seu último dia, né? Porque nós não sabemos, mas Deus sabe, só que nós não sabemos. Então, se apegue com Deus, porque com Deus, com Cristo Jesus, nós passamos da morte para a vida eterna, né? Quem morre com Cristo não morre, vive com Ele, né? Dói, dói. Não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de fazer nada. E a gente não tem palavra para falar para as pessoas essa hora. Não tem palavras para falar. Então, enquanto você está aqui nessa terra, coma do melhor, vista do melhor. E é isso, gente. Sempre estendendo a mão para quem precisa, né? Ontem eu fui trabalhar, né? Que é sexta-feira. Aí, como eu disse, eu vou ficar lá até segunda. Se Deus quiser, que é o nosso plano. Dá tudo na mão de Deus, seja feita a vontade dele, né? E eu falei, vou comer um lanche lá fora, porque eu não levei marmita, que eu fiquei tão desnorteada que eu não levei marmita. E lá você tem que levar sua marmita, né? E alguma coisa para tomar café da manhã, tipo pão, bolacha.
E as pessoas lá são incríveis, elas sempre oferecem pra gente alguma coisa. E eu falei, vou descer e vou almoçar lá fora, porque eu não levei marmita. Aí eu falei, vou comer uma coxinha. E eu tava com muita fome, porque eu não tinha almoçado, não tinha tomado café, eu fiquei atordoada com a notícia. Eu vou comer uma coxinha e um pastel. Aí eu comi, tava lá comendo de boa, eu peguei um guaraná pequenininho pra tomar. Aí de repente, todo mundo comendo lá na mesa de fora, né? De repente chegou um senhor, gente, pedindo um lanche, né? Um senhorzinho. Aí ele pediu pra dona do restaurante, né? Tá certo que se a gente for ajudar todo mundo, não dá, né? Mas era só uma pessoa. Aí ele olhou pra todo mundo, aí todo mundo falava, não tem, hoje não tem. E de repente eu tava lá no fundo, sentada, comendo, terminando de comer já. Aí ele olhou pra mim e falou, só olhou pra mim e falou assim, eu tô com fome. Eu tô com muita fome. E eu falei, meu Deus, a fome é triste, não é fácil. Eu não tenho muito, eu tenho um pouco, mas eu não vou deixar esse homem com fome, né? Pelo menos uma coxinha eu vou dar pra ele. Aí comprei uma coxinha pra ele. Falei, você quer coxinha? O que você quer? Aí ele falou que quis um quibe com queijo, sabe? Ele quis um quibe. Esse quibe é desse tamanho assim, ó. Desse tamanho, é grandão esse quibe, gente. Assim, com queijo. Aí eu falei, toma meu guaraná. Não precisa nem comprar guaraná, porque eu só tomei um golinho e tá limpinho, tá? Não se preocupa não que tá limpinho. Aí fechei a garrafa do guaranazinho. Aqueles guaraná Dolly pequenininho, sabe? Eu peguei, fechei e dei pra ele. Aí eu peguei e falei assim, agora eu vou embora, que já tá na hora de subir, né? E a empresa é do lado da Caixa Econômica, gente, bem do lado. Ó, a água já tá enxaguando ali. E é bem do lado, tô pondo a meia saiu do meu pé. Vou tirar. Aí, gente, eu peguei, dei o guaraná pra ele, a moça deu quibe pra ele. Eu falei, esquenta pra ele no micro-ondas, né, porque a gente tá pagando, né? Ela esquentou, deu pra ele sentou, comeu. Aí ele foi lá onde eu tava, falei, agora eu vou embora. Ele foi lá onde eu tava, aí ele olhou pra mim e fez assim, faz assim pra mim, pra cumprimentar. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, você é uma pessoa muito boa de coração. Falei, obrigado, moça, mas não é todo mundo que reconhece isso, não. Mas você é uma pessoa muito boa de coração, você tem um coração grande. Você é muito boa. Falei, eu agradeço, obrigado. Eu tenho meu lado ruim, meu lado difícil, como todo mundo tem. Aí ele falou assim, muito obrigado, você tá matando a minha fome hoje. Aí, gente, ele pegou, fez assim, eu fui embora, eu falei, fica com Deus. Peça pra ele preparar o seu alimento e não deixar você desamparado, porque ele não vai te desamparar. E fui embora. Aí fui trabalhar, trabalhei, terminei, que lá na empresa tem que fazer cafezinho, um monte de coisa, né? Terminei, gente, fui embora. Só que no meu cartão de ônibus tinha 9 passagens ainda, 9. Aí quando deu 5 horas, eu despedi de todo mundo, falei, gente, até segunda, se Deus quiser, e Ele vai querer, em nome do Senhor Jesus, Ele vai querer, porque Ele é Pai, né? Aí, quando eu cheguei na catraca para passar, meu cartão estava escrito saldo insuficiente. E eu falei, segunda-feira eu vou pôr, amanhã eu tenho que ir ali na lotérica, né, que eu tenho que pegar pelo menos 100 reais para pôr no meu cartão, que eu sempre ponho. Aí eu falei assim, mas Jesus, tinha 9 passagens, por que tá saldo insuficiente? E agora, o que eu vou fazer? Aí nisso, gente, chegou... Eu passei uma, passei duas, passei 3 para confirmar.
Eu falei, eu acho que é a catraca que tá errada, né? É possível. Gente, vocês acreditam que o 9 que eu vi era R$ 9, não era 9 passagem, era R$ 9. Então, se é R$ 9, a passagem é R$ 6,25, eu paguei uma para vir, tava faltando R$ 3. Então, aí que eu me toquei. Aí essa moça tava passando e falou, moça, você quer que eu pague para você? Eu falei, eu agradeço, se você fizer isso, eu agradeço. Aí ela passou. Aí eu falei, moça, Deus abençoe você em dobro. Porque senão eu sei lá, eu não sei se eu tava com dinheiro, eu acho que eu tava com dinheiro. Gente, eu tô tão perdoada também que tô pensando direito. A morte da minha tia me deixou muito abalada. Então, às vezes a gente nem raciocina direito, né? Aí eu lembrei, ó como Deus faz, o bem que você faz retorna pra você. Eu paguei o lanche do senhorzinho, dei o meu guaraná pra ele, que eu tomei só um golinho, falei, não vou tomar não, vou dar pra ele. Aí eu comprei uma água com gás pra mim, né? Aí eu dei o guaraná, dei um quibe, ele falou que graças a Deus. E quando chegou na catraca, quem precisou fui eu. E ali Deus já preparou alguém pra pagar a passagem pra mim. Deus cuida ou não cuida da gente? Deus cuida ou não cuida? Cuida. Aí eu pergunto, por que que Deus não pôs os anjos, não cuidou daquela vida para ela não morrer, para ela não ir embora? Porque o propósito de Deus não é o meu, a vontade de Deus não é a minha, a vontade de Deus é a vontade dele. E quem manda na nossa vida é Deus. Então Deus tem sua hora certa para tudo nessa terra, né? E eu, gente, eu vou contar mais uma coisa para vocês. Deixa eu só pôr o feijão para esquentar, já volto com vocês. Gente, onde eu pus o feijão para esquentar, porque é pouquinho, né? Aí eu pus nessa canequinha aqui que eu comprei lá na loja do 10. Gente, tem coisa que lá na loja do 10 é boa, viu? Parece que não, mas é boa. Tem coisa na loja do 10 que é muito boa. Como tem coisa na loja dos famosos aí que pagam numa bolsa cara que não vale a pena. Às vezes vale a pena não. O arroz tá cozinhando. Eu tô a fim de almoçar. A lasanha tá quase pronta. Tirei tudo aquilo do forno. Lavei a loucinha. Vou lavar esse potinho do feijão. Já lavei a loucinha. E eu tô com meu coração doendo muito. Tá doendo muito. Tá muito forte. Tá doendo. É tristeza. Gente, ninguém é robô nessa terra. Você é um ser humano. Você chora, você sofre, você sente dor, ninguém é perfeito. Ah, mas Jesus Cristo suportou. Gente, Jesus Cristo suportou porque Ele é o melhor. Ele é o melhor, Ele é o... E eu não, eu sou falha. Quem que não vai chorar? Quem que não vai sentir dor quando alguém morre? Gente do céu, pelo amor de Deus, já disseram cada absurdo pra mim. Falei, pelo amor de Deus, eu sou feita de carne e osso, de sangue, eu sou um ser humano. O ser humano tem vontade de chorar, o ser humano tem dor, o ser humano tem coração, o ser humano tem sentimento. Não tem explicação mais pra nada. A gente dá explicação para as pessoas não querem entender. Ouvir, ouve, mas entender eles não querem. Então eu respeito muito quem está na dor. Quem está naquele momento de dor e não consegue fazer nada, eu respeito, porque eu sei o que é isso. Uma dor mata, gente. A tristeza também. Então, gente, voltando aqui, tô guardando a louça já, isso eu ponho na geladeira, tá? Porque fica protegido das mosquinhas, né? Gente, tava pensando aqui que todo ser humano passa uma fase difícil nessa terra, né? Mas, gente, como a gente sofre nessa terra. Mas com Deus a gente ganha, né? A gente não perde, a gente só ganha. Aí... eu passei momentos difíceis, acho que foi até eu e a Naíra. A Naíra ficou cega por causa da corticoide, da dor da artrose, e eu fiquei cega por causa do corticoide do remédio da asma que eu tomo.
Aí eu fiquei cega, cega das duas vistas. Cega, cega, cega. Aí, gente, eu passei um processo difícil e mesmo cega eu ia trabalhar. Eu não sei como, gente, que eu atravessei rua, peguei ônibus, trabalhava, eu não sei como. Porque a ponto de um carro passar por cima de mim e muita coisa acontecer. Mas Deus não deixou. E eu fiquei cega, cega. Eu pegava ônibus, eu não perdia um serviço, com medo de perder o serviço, eu ia trabalhar. Gente, não faça mais isso na sua vida, não faça isso na sua vida. O dia que você estiver doente, pare, vá cuidar da sua saúde, não vá trabalhar doente. Porque tudo que eu fiz, menos dando o melhor de mim, trabalhando cega, eu não conseguia achar o prédio, uma letra assim, eu não conseguia ver a cor das canetas, eu via tudo branco e eu ia assim, ia. O ônibus, eu ia pegar os ferros do ônibus, eu não conseguia, porque você via tudo branco, né? Tava cego. Aí, falava, não, eu tenho que trabalhar porque senão eu vou perder o emprego. Gente, não faça isso mais. Eu não faço mais isso na minha vida, gente. A minha saúde em primeiro lugar, a minha vida em primeiro lugar. Emprego a gente arruma outro, mas a sua vida você não arruma. E o que aconteceu? Eu fui mandada embora. Simplesmente por isso. Aí nisso que eu fui mandada embora, eu falei, nossa, eu trabalhei cega, trabalhei doente. Gente, tudo isso eu coloquei na mão do melhor advogado que se chama Jesus Cristo. Ele vai me justificar. Ele é meu defensor. Ele é meu juiz, ele é meu pai, ele é meu advogado. Operei as duas vistas, graças ao meu Deus. E fui trabalhar também em outro lugar, no mesmo prédio mesmo. Fiquei um ano lá, 1 ano e pouco meses. Também fui mandada embora. Fui mandada embora e eu falei, Jesus, o Senhor disse na sua palavra. A roupa tá enxaguando para pôr no varal e ainda vou ver se dá tempo de bater a outra. Mas eu acho que dá, gente. Porque eu tenho que começar a me arrumar às 6 horas. Que o culto começa às 7, né? Aí eu falei, Jesus, o Senhor tá vendo isso? Eu fui mandada embora de novo. Arrumei outro emprego, né? Aí eu operei, fiquei 1 mês em casa. E fui mandada embora de novo. Trabalhava, gente, assim, com asma, com a falta de ar. Trabalhava doente. E eu pergunto pra você, valeu a pena? Fui mandada embora de novo. Aí agora eu tô no seguro-desemprego até o mês que vem de agosto. Tô fazendo os biquinhos. Quarta-feira eu vou fazer uma entrevista de emprego. E coloquei na mão de Deus a porta que o Senhor disse que abre, ninguém fecha. É que o Senhor fecha, ninguém abre. Pois fecharam 2 portas. Se foi da tua vontade, eu me calo. Porque é o Senhor que manda. E me calei, gente, porque é tudo da vontade de Deus. É o tempo de Deus, não é o nosso. Então é isso, a gente fica sobrecarregada com tanta coisa ruim que aconteceu, tanta coisa ruim, cegueira, desemprego, foi mandado embora, tanta coisa. Aí vem um baque da minha tia, é tanta coisa, gente. O ser humano não aguenta. Mas temos que ter Jesus, que Jesus passou coisas piores. E Ele tá aqui com a gente, dando força. Dando força, dando força. Vai que eu sou contigo. E é assim, gente, ó. Eu não tenho quase nada, mas o pouco que eu tenho eu ainda ajuda as pessoas. O moço olhou pra mim e falou, eu tô com fome. Eu falei, eu vou te pagar um lanche. Aí veio hoje de manhã uma colega nossa e falou, Vina, eu tô desempregada. Você tem uma fita isolante preta pra me arrumar? Eu falei, tenho, pode ficar pra você. Eu tô te dando. Depois eu te dou, não precisa.
eu compro outra e Deus proverá. E é assim que Deus faz. Quem tem um pouco estende a mão. E eu tenho, gente, esse dom de ajudar o próximo. Eu tenho. Gente, ó, feijãozinho tá quase pronto. É bem pouquinho feijão. Depois eu lavo bem essa canequinha. Eu gostei dela. Falar nisso, tem umas panelinhas lá. Qualquer hora eu vou pegar uma panelinha desse tipo aqui, ó. Bem bonitinha, pequenininha. Gente, o arroz ficou uma delícia. Vocês não têm noção, ó. Fumaçona saindo. Eu peguei, temperei ele bem. Depois, quando eu chegar da igreja, eu vou pôr no tapaué e pôr na geladeira. A lasanha, pessoal, está quase pronta. Então, eu vou almoçar. Hoje me deu vontade de comer feijão. Vi uma mulher comendo feijão, me deu vontade. O feijão tá até cheirando. Eu cozinho feijão, põe no freezer. Isso aqui vai tudo dentro do forno, aquelas frigideiras também. Ó, gente, isso aqui é a louça que guardei. Já lavei aqui. Aqui tem um cafezinho, eu deixo aqui na água pra cada formiguinha, né? Como sempre. Bom, já são 4 horas. Eu vou estender a roupa, vou pôr a outra pra bater. Ah, por que você tá lavando roupa tão tarde, gente? Eu vou contar uma verdade pra vocês. Eu tô muito cansada. Que esse dia nós estamos trabalhando numa empresa. E a empresa, ela é muito grande. E cansa a gente que não tem costume, cansa muito. Ela é muito grande. E como eu disse, eu tô ficando nas férias da minha irmã. Tô cumprindo as férias. Minha irmã Elisângela volta terça-feira, porque ela já é registrada lá, sabe? E o meu Deus vai abrir outra porta abençoada pra mim. E eu conto com vocês aqui no canal do YouTube. Gente, me ajuda a subir nessa plataforma. Porque, ai, gente, é tão... Eu vejo todas as meninas que falam assim, eu já consegui subir, já consegui vencer, já recebi o primeiro salário do YouTube, já recebi a placa do YouTube. E eu tenho esse sonho, esse desejo, então eu conto com vocês. Me ajuda aí, eu não consegui fazer vídeo esses dias porque a tristeza foi muito grande. Então eu vou terminar meu vídeo com vocês por aqui. Fiquem com Deus, a nossa proteção é Deus, é Deus. Fiquem com Ele. E eu vou correr aqui porque já é quase 5 horas e eu quero ir para a igreja adorar o Pai, tá? Porque o Pai merece, né? Fiquem com Deus, compartilhe, se inscreva nesse canal, me ajuda a subir nessa plataforma. Me ajuda, uma pessoa assim, cearense, desempregada, talvez desprezada por muito, mas por Jesus Cristo eu sou abraçada. Olha, tá vendo? Ó, tamanho da mosca. Sai, sai, sai. Sai. É aquelas mosquinhas de mel. Sai, bichinho, sai. Sai. Pra fora. Pra fora. Tá vendo, gente? Olha, tá rondando por aí. Mas tá tudo tampado. Então fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Abraço. Que o Pai te abrace. Que Jesus Cristo abrace você. Tchau.